Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, Papo Saúde. Eu sou Reinaldo Dias e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Lucas Ferim. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio. E hoje com a belíssima Simone Murai, professora de yoga, né? Também personal trainer e atleta de CrossFit. Seja bem-vindo, Si. Obrigada, gente. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos no bate-papo, porque a gente primeiro vai falar sobre o yoga, mas antes eu quero saber como é que você chegou no yoga. Fala um pouco da sua história, Si. Bom, seguinte, deixa eu falar sobre mim, né? Formada em Educação Física há muito tempo, não vou falar quantos anos, mas entrei na Companhia Atlética em 2001. Logo, Recentemente. aceitava o pessoal com 10 anos e não trabalhava com yoga, né? Trabalhava eu vindo treinamento esportivo, eu joguei a minha vida toda, então sempre trabalhei com treinamento. E aí, na época eu fazia triatlon, muita dor na lombar, a galera vai se identificar aí. E me indicaram fazer yoga, fala, pô, você tá na companhia, não tem aula de yoga? Eu falei, deve ter, né? Fui. Cara, fiz, gostei. Eu acho que assim, tem um lance de você ter a sorte de pegar um professor certo, tá? O professor certo que eu digo é o professor certo para você, né? Então eu peguei uma professora muito boa, foi minha primeira professora que ainda, ela ficou na companhia também por muito tempo, que é minha xará, Simone Fagundes, ótima. E ela tinha uma pegada de aula muito boa, que eu me identifiquei. Então eu continuei. E passado um tempo, ela falou, e a dor na lombar? Aí eu falei, nossa, verdade, né? Continuei treinando normal e sumiu, e eu não percebi, e aí meio que você dá uma credibilidade, né? Pro que você tá fazendo. Então eu falei, nossa, funciona. Bom, e aí comecei a praticar mais e buscar curso de formação e me aprofundar mais, assim. Então quando o lance pra mim, eu acho que cada um entra no yoga ou em qualquer outra coisa por alguns motivos diversos, né? Então, o meu foi justamente pela prática esportiva que eu fazia, que eu me lesionava, né? Ou eu precisava achar uma solução pro meu problema, e achei, né? E no final você acaba tendo outros benefícios, né? Vindo junto, mas o principal que eu entrei era o benefício físico para a prática esportiva que eu tinha na época. Então vamos lá, 2001 você entrou na companhia, mas você já entrou formada em Educação Física. Não, fui estagiária, entrei como estagiária. Entrei, fiquei um ano como estagiária, aí depois eu virei aluna, não tinha vaga, ainda bem, eu acho que as coisas meio que acontecem, né? Como tem que ser. Eu fui estagiária de natação, do Kids, do Kids. Não tinha nada a ver com yoga. Nada a ver, nem sabia o que era yoga em 2001. Eu trabalhava muito com esporte, né? E zero ginástica, tá? Nem pensava. E aí fiquei na companhia, acabei ficando como aluna, né? Assim, fiquei uns 2 anos lá. Foi quando eu, como aluna da companhia, pós-estágio, eu conheci o yoga lá dentro, né? Então, eu comecei a praticar yoga lá e fui buscar curso de formação fora e tal. Me formei em 2004 em yoga. Tá, em 2004 no yoga, antes você estava fazendo faculdade de Educação Física, que foi em 2000... Terminei em 2000, formei em 2000. Na verdade, só pra conta bater, tá? Eu deveria formar em 2000, né? É um outro parênteses dessa história que, putz, é uma historinha complicada. Era meu último ano da faculdade. Na época era uma faculdade, não era semestral, que complica. Tá. E no meu último ano, 4º ano, eu tinha uma matéria, cara, filosofia, no último horário da sexta-feira, tipo, meio-dia. Acabou. Não ia, né? Precisa falar mais. Não ia. Porém, não ia. Estava na faculdade, mas não ia. Porém, passei. Eu fiz as 4 provas, né? E passei, assim, 5 pessoas da minha classe passaram. 5. Tipo, 70 ficaram não lembro como é que chamava na época, tipo uma recuperação. KDP, né? Chamada. Isso. Cara, eu passei. Segunda, terceira melhor nota. Passei. Aí eu fui lá,
Aí veio que eu tinha bombado, né? Eu falei, não, último ano. Resumindo, eu teria que fazer mais um ano. Fui trocar ideia com a professora e eu falei filosofia, não é psicologia. Lembrei da pessoa agora aqui. E a pessoa meio desequilibrada falou, não vou. Você tinha obrigação de permanecer, de estar na sala e tal. E aí rolou aquela discussão de, pô, mas eu passei. Tem 70 pessoas na sua sala que não passaram. E eu por 2 faltas, tá? Que era um dia. Ela não passou. Resumindo, tá? Porque tem outras coisas nessa história aqui que não vou falar, mas assim, resumindo, eu fiquei mais um ano presa com a faculdade, mas foi esse ano que eu entrei na companhia como estágio, como estagiária. Tá. E o histórico de atividade veio antes da faculdade. Então, você sempre praticou modalidade esportiva para chegar nessa lesão aí que você falou que chegou no triatlo e tudo mais. E aí você foi pro yoga devido às lesões. Uhum. Então, vamos falar da Simone lá atrás, antes da faculdade. Você praticava que tipo de atividade? Então, eu comecei assim, eu fazia tudo. Acho que a galera do esporte aqui se identifica com isso, que assim, era aquela criança que fazia tudo, jogava tudo, enfim. Eu comecei a jogar handball, acho que eu tava na 6ª série, por aí. Né? Meu colégio era um colégio muito bom, incentivava o esporte, vários, mas ele era muito forte no handball. Então, comecei a jogar. Já fui jogar em clube na sequência. Então, assim, desde a 7ª série eu tava jogando no colégio, em clube. Joguei fora, campeonatos fora do Brasil, blá, 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 enfim. E fui no handball por muito tempo, colegial, entrei na faculdade com o handball, basicamente o handball. Eu jogava outras coisas, sempre fui do esporte coletivo, sempre gostei de esporte coletivo. Fiz natação também e tal, mas chegou um ponto, antes de eu me formar, eu rompi o cruzado anterior, o ligamento do joelho, jogando, e a partir daí meio que as coisas não deram muito certo, né? Então, eu fiz uma cirurgia que não foi muito boa, então a recuperação não foi boa, não me sentia bem jogando, aí eu fui diminuindo frequência, intensidade, assim, de treino, e isso eu já estava na faculdade. Na mesma época eu comecei a migrar, eu fazia triatlon, mas assim, brincando, né? E aí eu fui migrando para outras coisas, mais por causa dessa lesão, porque, assim, eu jogava num nível competitivo. E aí, com essa lesão, não que você romper um ligamento e operar, você não volta 100%. Você geralmente volta. A minha cirurgia foi mal feita, tá? Então, eu não voltei bem. Então, eu não voltei bem para um nível competitivo. Então, eu fui fazendo outras coisas até entrar no triatlo. Então, assim, minhas lesões já vêm, assim, desde que eu tinha 20 anos. Lesão real, assim, fora tendinites, tendinopatias, etc., que rolava. E aí foi no yoga que você foi se aperfeiçoando, sentindo uma melhoria no alongamento, do encurtamento devido à cirurgia, às lesões. Uhum. Então, o yoga, ele veio numa época, assim, bem logo depois que eu me formei. Eu já tinha uma cirurgia no joelho, eu tava fazendo triatlon, eu tinha uma dor na lombar, tá? Bem, assim, incomodava em todo o treino, né? E eu era encurtada, super encurtada, né? Meus alunos até falam, não, nunca. Eu falei, não, sério, gente. Eu abaixava, em pé, se abaixa, vai colocar a mão no pé, minha mão chegava um pouco abaixo do joelho, meio da canela, vai. E toda torta, tá? Então, trabalhar a flexibilidade com yoga ia resolver o meu problema da lombar, tá? Basicamente, assim, generalizando. E, na verdade, resolveu um monte de outros problemas, né? A formação do yoga que você fez, eu não sei como é que funciona, eu sei que tem vários tipos de yoga, né? Uhum. Aí a formação é para aquele tipo específico ou é tipo um geral e depois você faz especialização? E fala um pouquinho, na verdade, qual que é a linha que você seguiu. Tá. Então, é o seguinte, formação de yoga não é uma coisa... não vou nem falar que é tão certa, porque assim, se eu quiser dar um curso de formação de yoga, eu dou, tá? Não tem nenhum órgão que regula isso e tal. Tem uma aliança que eles juntaram professores e instituições, arará, e colocaram sob essa bandeira, mas que assim, legalmente,
qualquer coisa vale, tá? Então, basicamente, você consegue fazer curso de formação de yoga em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, você tem que buscar o que você quer. Então, assim, muita gente vem me perguntar, quero fazer um curso de formação, qual que eu faço? O que eu falo? É assim, primeiro, você tem que ser praticante. Você já tem que praticar yoga. Segundo, busca a linha que você está fazendo, né? Porque aí você já tem um conhecimento. Ou, assim, se você está fazendo uma linha X de yoga e você resolve fazer um curso de formação, é porque você se identificou com alguma coisa dentro daquela linha que você está fazendo, né? Então, faz mais sentido você realmente seguir, né, e buscar os professores que fazem o curso de formação e tudo mais. O que eu fiz com um professor que, assim, a meu ver, brasileiro, é o melhor que eu conheci, né, o Osnir. Acho que muita gente conhece, ele foi professor da Companhia Atlética, inclusive, eu fiz aula com ele, comecei com a Simone, que também era aluna dele, ele dava aula na companhia, eu passei a fazer as aulas dele, e ele, eu considero, assim, o curso de formação dele muito completo, assim, muito geral. Ele ele segue uma linha, né, que não, falando das linhas, né, existem várias linhas, tal, ele não dá uma linha fechada, tipo a Iyengar Yoga. Tanto é que o que eu trabalho é inspirado nisso, então tem traços de Iyengar Yoga, que é uma linha, ela trabalha muito com simetrias do corpo, posturas mais estáticas, mas eu não trabalho puramente com essa linha. Eu coloco as características dessa linha dentro da minha aula, né? Mesclando várias outras linhas. Então, assim, o que eu trabalho hoje é uma mistura. E eu acredito que a maioria dos professores hoje trabalham com uma mistura, assim, de linhas, né? São alguns lugares que eles realmente dão uma denominação. Então, por exemplo, eu sei que a Iyengar Yoga, eles são bem rígidos com quem trabalha, com quem fala que trabalha com a Iyengar Yoga, porque ele tem um jeito certo de trabalhar, né? Uma metodologia, por assim dizer. Então, eu nem falo que eu trabalho com uma linha só. Eu explico quando eu vou explicar assim para um aluno ou para alguém, né? Hoje eu dou muito personal de yoga, então quando vem me contratar, eu explico mais ou menos as características das linhas que eu trabalho e a junção delas e como eu trabalho diferente para cada necessidade do aluno. Interessante você falar isso daí, Simone Murai, porque nós queremos saber algumas linhas. Fala para nós assim, ó, vou citar 3, 5 e fala como é feito esse trabalho nessas linhas. Tá. É assim, existem, eu não sei nem te numerar, tá? Muitas linhas. Ocidente criou muitas linhas, sabe? Linhas, sublinhas e assim vai, tá? Então, das linhas conhecidas pra gente aqui, eu falo muito de Iyengar Yoga, que é uma linha que trabalha muito com simetrias, preservação articular, principalmente, né? Então, você consegue trabalhar com qualquer pessoa, com qualquer problema, qualquer lesão, porque ele trabalha, lógico, dentro do limite da pessoa, mas essa linha utiliza muito materiais, né? Chamam props. Então, bloco, bolster, que é o almofadão, cobertor, cinto na parede, um monte de coisa, tá? Isso é característico de Iyengar. Eu coloco muito outras linhas, como tem Ashtanga Yoga, que é uma linha também super conhecida, que eu tô falando de um jeito mais leigo, tá? Desculpa o pessoal do yoga que eu ouvi, às vezes fala assim, nossa, não é assim, mas é meio que para as pessoas que não entendem terem uma ideia um pouco melhor. Por exemplo. Eu não domino nada. Então, eu e o público de casa, né? Não todos, não dominamos. Mas a maioria, então não dá para eu ficar falando exatamente, tecnicamente, do jeito que eu acho que a maioria acaba não entendendo. Então, assim, pro pessoal do yoga, relevem muita coisa, assim, que não é ao pé da letra. Mas, assim, Ashtanga é uma linha mais de prática fluida, né? Fluida quer dizer passagens de posturas. Ela é uma série, ela tem séries fixas. Então, a série 1, ela tem um começo, um meio, fim fixo. É daquele jeito e é aquilo que você pratica, tá? Comparando uma linha fluida,
que é o que a gente trabalha bastante, um Power Yoga, um Yoga Flow, e aí tem N nomes para a mesma coisa, que é a mesma fluidez, que é sai de uma postura entre outra, e entre outra, é outra, e outra, e outra, tal, só que sem ficar fechado numa sequência fixa, né? Então você monta do jeito que de acordo com a sua proposta, a proposta do aluno, a necessidade e tudo mais. Então, basicamente, essas são as linhas que vocês mais vão encontrar. Então tem Hatha Yoga, que no Brasil eles chamam Hatha Yoga uma linha específica que é um pouco mais calma, né? Menos posturas físicas fortes, muito mais respiração, muito mais meditação, muito mais movimentos internos. Mas um parênteses nisso, só para confundir mesmo, pessoal. Mesmo assim, mesmo aqui no Brasil chamando Hatha Yoga essa linha específica, que é uma yoga mais clássica, mais tranquila, Hatha Yoga também denomina todas as linhas de yoga, todas as linhas de yoga que trabalham com posturas físicas, tá? Então, tudo tá sob essa linha Hatha Yoga. Então, um exemplo, quando eu estava na companhia, eles ficavam assim, tinham, sei lá, 3 professoras numa época que trabalhavam mais ou menos iguais, mas assim, tinha uma diferença. Tudo era Hatha Yoga. Então, assim, eu inclusive indiquei lá para denominar Hatha Yoga para tudo, porque não tinha como diferenciar muito bem e que se entrasse alguém que realmente precisasse, falasse, pô, não, eu pratico, mas eu queria saber como é que funciona, aí a gente explicava, entendeu? Então, Sim. é um pouquinho confuso, mas... Assim, só abrir um parênteses, eu tava conversando com você até outro dia, e aí eu falei pra você que eu experimentei fazer yoga, e eu fiz um tempo uma linha que era bem... As posturas eram... Você ficava muito tempo nas posturas. E aí depois você comentou que você segue uma linha mais fluida. Uhum. E aí eu experimentei uma outra linha depois de um tempo, que seria mais fluida, você fica em posturas menos tempo. Uhum. Pra mim não é que foi mais fácil, mas foi muito mais meditativo, assim, muito mais proveitoso, eu acho. Uhum. Mas eu nunca fiz yoga. Dá pra dizer então que, por exemplo, uma linha que você fica pouco tempo nas posturas seria mais para iniciante ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Inclusive, é uma coisa que a gente prega muito, né? De não tem iniciante. Na mesma aula, você consegue ter todo mundo com adaptações. Tá? Lógico, o cara iniciante, ele vai dar uma sofridinha, porque primeira aula, tá? Mas geralmente a gente fala que não tem, né? Tem algumas escolas de yoga que, por ser uma escola de yoga, por só trabalhar com isso, eles conseguem dividir uma sala, uma classe e colocar uma classe avançada, que eu acho que é legal, mas assim, tem umas polêmicas dentro disso de você subdividir, né? Mas, dentro da sua pergunta, a fluidez não é que é melhor para o iniciante, mas tudo que é dinâmico é mais fácil que o estático, Tá. né? Então, você fazer uma postura, seja ela qual for, e ficar parada nela, porque assim, você fica parado, mas você fica com N ações. Então, sei lá, você entra num cachorro olhando para baixo, que é uma postura que a maioria sabe o que é, né? Mão no chão, quadril lá no alto, pé no chão. Você não fica só nela, assim como se você estivesse deitado num sofá. Você começa com todas as ações lá, espalha os dedos dos pés, calcanhar, panturrilha ativa, coxa ativa, gira para fora, quadril, isquios para cima, fecha a costela, entendeu? Tem uma série de coisas para você fazer na postura estática. Uhum. Na fluida, geralmente, nas passagens, você faz uma inspiração fazendo a postura, e na expiração você entra em outra. Tá. Então, assim, as ações são diferentes, então é mais fácil, né, por ser dinâmico, mas relacionada a iniciante, não. Qualquer uma. E as duas práticas têm o seu valor. Então, você estava falando que você fez, a gente indica algumas linhas para alguns tipos de pessoas, tá? Então, assim, as pessoas super agitadas, ansiosas e tudo mais, elas querem fazer o quê? A prática vigorosa, fluida, porque a pessoa é aquela pessoa que tá assim, e ela tem que fazer o inverso. Tá. E é difícil, Sim. Na verdade é difícil para todo mundo, né? Mas a indicação é justamente esse inverso. A pessoa super ansiosa, fazer uma prática mais calma, porque essa ansiedade,
essa agitação é mental. Tudo é mental, né? Tudo começa no mental. E você vai atingir o mental por meio do físico. Então, você leva a pessoa para fazer uma prática mais calma, que eu digo é só por ela ser estática, não por ela ser fraca, tá? Porque você fez... Eu achei que eu fiz mais força na estática. É muito mais difícil. Você tá parado e tá suando. Eu fico pingando, assim, parada. Mais do que uma com que é mais fluida, entendeu? Então, assim, tem essas indicações, tem o que a gente quer fazer, aquele lance que eu falei que a gente gosta do que a gente faz bem. Consequentemente, a gente não gosta do que a gente sofre ou faz mal. Mas, geralmente, você precisa do que você tá deficiente, entendeu? Então, tem um joguinho aí. Uma coisa que você falou, que você levantou, é uma dúvida minha particular, tá? Você falou de transições, né? Então, algumas práticas, você faz o movimento, finaliza-se aquele movimento, e aí você relaxa e vai para outro, e tem práticas que você já faz uma transição, você tá em uma postura e automaticamente você já entra em outra? Essa transição que eu falei, para entender essa parte da fluidez, tá? Você pega uma postura, sei lá, vai uma postura que você fica de lado e inclina o tronco para o lado, tá? É uma postura, chama Trikonasana, que é uma flexão lateral, tá? E você entra nessa. Se você faz uma aula numa postura, numa linha, por exemplo, a Iyengar e tal, você entra, você tá em pé, você tem os ajustes, que é afasta as pernas, vira a ponta do pé para fora, gira a coxa, braço paralelo, tarará, inspira, leva o braço, expira, desce, entrou na postura. Entrou. E aí você vai ficar lá, fazendo todas as ações que você tem que fazer, dedos do pé, pá. Quando você vai trocar de lado, você inspira, volta, muda o lado. Vira o pé pro lado, nananã, inspira, expira, desce do outro lado. Esse é um exemplo, tá? Nessa linha um pouco mais estática. Na linha mais fluida, você tá começando desse Trikonasana, tá? Então você tá lá nessa postura, ladinho assim, aí você vai sair dela, você tem vários jeitos de sair, mas um jeito fácil. Expira, coloca as duas mãos no chão, do lado do seu pé que tá na frente, volta o pé para trás, faz uma prancha, chaturanga, flexão de tríceps. Cachorro olhando para cima, empurra o chão, abre o peitoral. Cachorro olhando para baixo, voltou para o cachorro olhando para baixo é meio uma postura base para passar para as outras. E aí você vai, pé esquerdo entre as mãos, e entra no Trikonasana para o outro lado. Então, assim, entre os dois lados do Trikonasana, você teve um negócio no meio que chama Vinyasa, que é essa passagem de você sair de uma postura do lado direito para ir para ela do lado esquerdo, só que você faz essa prancha, flexão, cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo. Aí você ajusta, fica lá 1, 2 respirações e parte para o outro lado, montando toda a postura de novo. Sim, entendi. Então agora vamos. Tô chegando aqui e falo para você. Quais são os benefícios físicos do yoga? Aí depois eu pergunto, né, acrescentando quais os benefícios mentais. Então a gente vai pro físico, né? Força isométrica, alongamento, mas aí você destrincha. Cara, benefício físico de uma prática que é completa, eu falo esse tipo de coisa porque quem pratica, ou para quem entrou no yoga, como eu entrei, vindo de esporte, sabe? E entrou totalmente a ponto de dar aula, é uma coisa assim, parece que você tá falando assim, nossa, melhor maravilha do mundo. Porque funciona, entendeu? Então, assim, é uma prática completa porque benefício físico, o que você quiser enumerar, você vai achar dentro do yoga. Você só precisa direcionar, né, a prática para isso, né? Mas você fazendo uma prática geral, tem propriocepção muito, força N, de todos os jeitos, porque você vê que a gente tem saltos, tem práticas mais avançadas que você tem saltos, tem muita coisa com equilíbrio, tem muita flexibilidade, muita mobilidade, e você acaba trabalhando todas as articulações, todas. Você tem postura para absolutamente tudo, né? A gente que acaba não querendo direcionar para umas coisas um pouco mais difíceis, mas
você tem para absolutamente tudo. Então, toda a parte física que você pensar, você vai ter. Você só tem que direcionar a prática para isso. Agora vamos para os benefícios mentais. Mentais. Benefício mental é o seguinte, o princípio, né, a parte... Acho que as pessoas, elas enxergam muito yoga, né, as pessoas que eu digo, quem não pratica, quem não tá dentro, quem não buscou nada nessa linha, né? Pessoa que às vezes faz aula com alguém que não tem acesso à parte filosófica e tal, enxerga muito como uma prática física, só, ponto, né? E na verdade, toda essa parte física que a gente tem é para chegar num outro ponto, tá? Assim, tem uns pontos um pouco mais complexos, mas principalmente é você deixar sua mente mais quieta, tá? Um dos principais pontos para tudo isso é você acalmar ondas mentais. Tá? Eu expliquei isso uma vez, assim, existem sutras, né, de yoga que são, como é que, não são frases, mas são... Mantras. Não são mantras, putz, é que sutra é sutra, mas assim, são algumas frases, que dizem de respeito ao yoga, né? Então, e uma das principais dela diz justamente isso, né? O Sutra 1 fala assim, e agora o yoga, né? E aí ele explica sobre. E o Sutra 2, o segundo já, ele fala que yoga é a supressão, diminuição das flutuações mentais. Então, você faz tudo isso por causa da parte mental, né? Durante uma prática, isso acontecia muito, principalmente na companhia, que assim, a gente tem grupos heterogêneos, né? Eu tenho um aluno lá, sei lá, eu dei aula lá há 15 anos, eu tinha aluno que era meu aluno há 15 anos, né? E aluno que é a primeira vez. Então, você tinha de tudo. Eles entravam na prática de yoga, entravam na aula. Aí saía e falava assim, posso fazer um spinning? Posso correr? Ó, o ideal, não, tá? Não uma série de coisas. Não é para comer antes, não é para beber água, não é para beber água durante a prática, de jeito nenhum. A galera fica carregando garrafinha de água, não é para beber. Tem um porquê de tudo isso, né? Óbvio. E depois, eles me falavam assim, pô, eu tinha que correr, mas eu saí da aula, eu tô meio mole, lesado. Aí, eu explicava que assim, você não tá mole, não tá lesado, não é nhaca, que eu falo, não é nhaca. Eu falei, presta atenção que não é nhaca, é que mentalmente você tá mais calmo. Então você tá num estado, sabe, ok. E aí, se você pensa assim, fala, putz, eu vou correr, meio que você mesmo fala assim, putz, eu vou sair desse estado para perturbar, porque vai perturbar, tá? Você vai para uma aula de spinning, vai perturbar. E você não quer sair desse estado que você alcançou. Então, eu falava pra galera, percebe essas coisas que acontecem na sua prática. Como é que você chegou na prática? Como é que você lidou com essa prática? E como é que você saiu dessa prática? Que você vai perceber que isso acontece toda hora com você. Lógico, você não sustenta essa tranquilidade até o dia seguinte, na sua prática seguinte, né? Chegou, saiu no trânsito, xingou alguém, já acabou. Mas assim, tem essa alteração, entendeu? Então assim, presta atenção nessa alteração. Então, o lance mental é trabalhar muito essas flutuações mentais. Aliás, esse meu professor, ele tem vários bordões. A gente, se alguém aqui, os alunos dele ouvirem, vão rir, porque todo mundo já ouviu isso por anos, assim. Então, ele falava eu acho que ele falava porque um mestre falava isso, tá? Se não me engano. Que a mente como é que é? A mente é um macaco... É um macaco louco com um escorpião nas costas. Quer dizer, sua mente está o tempo inteiro agitada e pensando em coisa que não vai acontecer. Aliás, grande parte do que passa na sua cabeça não vai acontecer. Não vai. E a gente perde muito tempo mental e energia com isso, aquilo, entendeu? Então, você meio que, através da prática constante, né,
você vai entendendo como isso funciona, mentalmente vai diminuindo essa frequência. Ansiedade é muito isso, né? A ansiedade é antecipar tudo, né? Então, é aquela pessoa que fala, e se, sei lá, eu tô aqui. E se meu carro não tiver estacionado direito? E se eu sair daqui e estiver chovendo? Cara, você tá aqui ainda. Não adianta. Não adianta você ficar pensando, e se estiver chovendo? Pô, se estiver chovendo, você resolve na hora que você for sair. Aqui, conversando com vocês, eu não vou resolver nada. Então, a ansiedade tem essa relação com antecipar muita coisa que não vai acontecer, né? E o yoga, ele trabalha muito esse lance de baixar essa ansiedade. Tanto é que a galera ansiosa vai buscar yoga. Assim, ainda bem que muita gente indica, médicos, tal, psicólogos indicam. E funciona. Porque é corpo e mente, né? Você tem que se conectar com o seu corpo ali naquele momento. Então, não tem como você ficar colocando a sua mente pra ficar no paralelo. É mais ou menos isso, né? Então, isso que você falou é exatamente o que acontece numa prática, ou o que deveria. Mas assim, você entra numa aula, minha aula, por exemplo, eu falo o tempo inteiro da aula. Sim, eu tenho partezinhas assim da aula que eu deixo as pessoas, por exemplo, eu dou uma respiração, dou um exercício meditativo, e aí eu deixo lá a pessoa 3, 5 minutos quieta. Mas o resto, eu tô falando com você. Reinaldo, apoia a mão, vira os dedos, parará, inspira, faz isso, expira, faz aquilo, mão no chão, cachorro, tal, postura, né. Se você tá na prática, você fica 100% focado no que eu tô falando e no que você tá fazendo. Isso quer dizer o quê? Você focou em uma coisa, que é a sua prática, e esqueceu todo o resto. A chuva, o carro, o trabalho, o estresse, o jantar, sei lá, né? Você chega com tudo isso, você chega na aula com tudo isso na cabeça. Você deixa tudo isso e fica lá 100% na prática. Praticamente 100% das pessoas rola isso, tá? Praticamente. Eu acho que você escuta muito falar de meditação, né? E eu acho que o benefício da meditação é você estar no momento presente, mas pra mim é quase impossível sentar, ficar no momento presente meditando. E eu vejo que o yoga traz bastante esse benefício mental por causa disso, né? Acho que a pessoa tá lá, ela entra numa posição, ela começa a pensar no problema, você já tá falando, arruma o pé, não sei o que, ela tem que ficar voltando. Ela tá no momento presente o tempo inteiro. Por 1 hora fazendo isso, é praticamente 1 hora meditando. É exatamente isso. Então, a gente ensina muito, é difícil, né, meditar, uma pincelada sobre meditação, mas é muito difícil meditar, né? A gente ensina muito a não ficar não pense em nada. Cara, se eu falo pra você agora, eu falo assim, não pense em nada, a primeira coisa que você vai pensar é em não pensar em nada. Você já tá pensando. Então, você tem técnicas pra trabalhar, pensando em meditação, tá? Sentar, fechar o olho e tal. Você tem N técnicas para você trabalhar, para a pessoa conseguir um resultado gradativo, né? Mas a prática física focada é um jeito de meditar, né? Aliás, a gente faz muita coisa de meditação no seu dia, né? Então, basicamente, se você larga tudo e foca numa coisa, já tem resultado. E esse lance do estar no agora é o principal, é o princípio de tudo. Inclusive, minha aula sempre começa com isso. Traz a sua mente pro agora, pro presente, pro que você está fazendo nesse momento, sua prática. Ponto. Começa nisso. É sempre estar no presente. E isso vira uma prática, né, intrínseca, porque você começa a viver a intenção da prática do yoga, é você viver ela no seu dia a dia. Não só dentro da sala. 1 hora de aula, tal, não sei o quê. Não. É você levar para todo o resto. Eu vou chegar nessa questão que você acabou de falar, que é a questão do levar. Ainda falando dos benefícios mentais, você ministrou aula, né? E ministra no período da manhã. Né? Acho que a prática mais eficiente, né, no período da manhã que as pessoas fazem o yoga, mas também tem práticas no final do dia, durante o dia. Você tem relatos de alunos falando sobre a questão de benefício, foco, antes do expediente de trabalho ou depois do trabalho para dormir, entendeu? Vou fazer o yoga no período da noite que eu vou dormir melhor. Ou fazer logo no período da manhã porque eu vou gerar mais foco. E tem mudança de aula devido ao horário? Não, tem tudo isso, tá? Tem desde relatos. Os relatos estão relacionados à pessoa começar a perceber o que acontece com ela durante a prática, né? Então, assim, eu tenho
relatos de alunos, o pessoal da manhã, tá? O grupo da manhã. A galera gosta porque parte física, pô, você acorda travado. Eu acordo, cara, não consigo colocar o queixo no peito, travado. Então você já começa com uma prática de soltura no seu corpo, te preparando para o dia. Então não importa o que você vai fazer depois, você tá bem, né? Mentalmente você tá tranquilo, porque você dormiu, acordou e foi, né? Mas fisicamente você tá travado. E aí, qualquer prática, na verdade, qualquer prática serve para qualquer horário, mas você tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, de manhã, práticas mais fortes cabem bem, tá? Você pode dar uma prática mais suave? Pode também, ok, tá? À noite é o inverso. Então, o pessoal da noite, porque por acaso eu dava aula às 7 da manhã e 18 horas na companhia. Então, eu pegava exatamente esses dois públicos. O pessoal da noite vem com a mente atrapalhada. Trabalho, trânsito, não sei o quê, blá, 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 e chegava assim, inclusive, assim, o começo da aula era totalmente diferente. A galera das 7 da manhã chegava, já sentava lá no seu tapete, bloquinho e tal, ficava lá, falava, tal. O pessoal da noite nem sentava. Entrava, todo mundo se conhece, tal, até conseguir começar a aula, porque estava todo mundo agitadaço, né? Então, à noite, você tá com a mente agitada, seu corpo tá cansado, mas sua mente está agitada. Então, assim, o benefício da prática à noite é você conseguir dar uma baixada nessa agitação, tá? Tem todos os outros benefícios? Pô, preciso trabalhar força, flexibilidade, ok, tá? Mas o principal é você fazer essa coisa do excesso do dia baixar. Então, à noite, por mais que, assim, de repente... não dá para falar que você só pode dar uma prática tranquila à noite porque o cara tem que dormir. Você pode até dar uma prática forte, mas assim, tem gente que tem problema com... Vocês sabem disso, tem gente que não consegue treinar à noite porque não dorme, tá? Então, se é o caso, você tem que trabalhar uma coisa no final da aula para fazer a pessoa baixar e ela conseguir dormir quando for para casa, né? Mas você tem benefícios com tudo isso. Então, eu até estava conversando com vocês disso, que eu tinha aluno que trabalhava publicitário, tá? Os caras malucos ficam até meia-noite trabalhando e tal. Chegava do trabalho do lado da companhia. Chegava do trabalho, entrava na minha aula, trocava de roupa, fazia minha aula, trocava de roupa de novo, voltava pro trabalho e me falava o seguinte: cara, tô super produtivo agora. Por quê? Mentalmente ele reorganizou tudo. Porque assim, o cara chegou lá para trabalhar, aí excesso de informação, vai fazendo um monte de coisa, normal, né? Na hora que ele chega para minha aula, ele tá já naquela saturação mental. Aí ele faz a aula, dá aquela baixada, dá aquela reorganizada, ele se sente bem, principalmente uma pessoa que tem que trabalhar muito com o lado criativo e tal. E se sentia super bem. E aí ficava com mais 4 horas trabalhando. Quer dizer, a família dele devia amar, mas assim, são benefícios diferentes para pessoas diferentes. Então, o cara saiu de uma aula da noite super bem para trabalhar, mentalmente bem para trabalhar. Mas também teve gente que saiu bem para ir para casa, baixar um pouquinho, jantar, dormir. Pô, legal. Tem algum trabalho específico que você faz no yoga de respiração? Porque eu vejo muito, vejo muita gente falando, né? Eu tava até lendo um livro esses dias sobre respiração e eu falei, nossa, eu não sei respirar. E eu vejo que tem alguma linha, assim, não sei se do yoga, mas alguns professores que fazem trabalho de fortalecimento de diafragma para a pessoa conseguir respirar melhor. Tem alguma coisa assim no yoga? Porque eu acho que deve ser, se tiver, um super benefício também, né? Não, tem bastante coisa, né, ligada à respiração, que também é o veículo para tudo, né? E isso de não saber respirar é real. Ninguém presta atenção, né? Mas quem está ligado à prática esportiva, seja ela qual for, pode ser uma musculação, pode ser o crossfit, pode ser o que for, se não estiver com uma respiração, um fluxo, capacidade pulmonar, não fazer apneia quando não tem que fazer, cara, não rende. Sim. Não rende. Ou não rende, ou não recupera, entre outras coisas. Então, assim, o yoga, ele, o tempo inteiro, quem faz minha aula sabe que eu fico, respira. Parece óbvio, eu falo e eu fico assim, putz, os alunos devem falar assim, pô, respira, óbvio. É óbvio, mas não é. Sim. Não é. E geralmente quando eu falo respira, a pessoa não tá respirando.
A pessoa tá lá numa apneia sem motivo, tá? Não tá fazendo uma super postura forte. Ela só não tá identificando como respirar dependendo do movimento que faz. Então, assim, a prática física, geral no yoga te ajuda a entender a respiração, mas também tem exercícios específicos, né? Tem exercícios respiratórios que você, direta e indiretamente, tem ganhos, principalmente de capacidade pulmonar, né? Mas você começa a aprender a controlar. Então, a gente trabalha muito com inspiração, retenção com pulmão cheio, expiração, retenção com pulmão vazio. E as variações de tempo, de um monte de coisa. Eu lembrei, um tempo atrás, que eu fiz, assim, eu acho que eu devia ser adolescente. Eu fui numa otorrino e ela me deu, não lembro por quê, ela me deu uns exercícios. Eu fui tratar rinite, tá? E aí eu sei lá, ela me deu uns exercícios, uma folha de exercícios. Eu achei isso na casa da minha mãe um tempão atrás. Eram exercícios respiratórios para aumento de capacidade pulmonar, né? E ela fazia medição lá. E quando eu achei, eu já trabalhava com yoga. Eu olhei e falei, cara, total os exercícios, as métricas que a gente usa no yoga, né? E que no final você trabalha uma progressão, né? Para você ter uma capacidade pulmonar maior, controle maior de toda a musculatura, não só de expansão, mas diafragma principal. Então, você tem que trabalhar, tem que trabalhar direito, né? Tem umas progressões para você aprender a trabalhar direito. E mesmo que você não faça nada super específico, você já tem o ganho durante a prática, de começar a entender como é que funciona a sua respiração, pelo menos. Tem uma consciência que você... Consciência Entendi. corporal que engloba a respiração. Legal. Sim, você falou da questão da ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade está muito ligado também às pessoas lá na frente, por excesso de ansiedade, né? Sofrer, colocar tudo muito na frente, começa a gerar uma certa depressão, né? Você começa a ficar frustrado, gera uma depressão. Você já teve algum quadro de melhoria de algum aluno? Ou a gente sabe que você acabou de falar da ansiedade, então com certeza o yoga também beneficia a questão da depressão. Tem algum relato? Olha, a depressão em si, eu não tenho, assim, não lembro de alguém que chegou para mim e falou exatamente sobre isso. Ansiedade, putz, mas um monte, assim, amigos próximos, que eu falava assim, vai fazer. Não, pô, não gosto, porque não sei o que. Tá, mas vai fazer. Assim, amigo, eu insisto, tá? E assim, eu acompanhar e ver a diferença que é uma pessoa ansiosa na aula, ela senta, meu começo de aula é sempre de introspecção. Senta, arruma a postura, fecha o olho, deixa confortável, tá? A pessoa senta confortável, tal, fecha o olho, e aí eu dou algumas funções para ela. Eu fico falando, presta atenção, joelho, coxa, tal, coluna, Aí eu dou um exercício respiratório, e a pessoa faz. Aí eu tô de frente para a sala, 20 pessoas olhando para mim. O ansioso não consegue, nem ficar parado, né, Rei? Já aproveitando o gancho, Vai fazer. Não consegue ficar parado, não consegue ficar de olho fechado. Aí o cara fica assim, ó, abre, fica me olhando, aí eu fico assim, fecha o olho, aí a pessoa fecha. Aí dá 2 segundos, ela abre. Eu chego lá e falei, qual o problema? O quê? Eu falei, velho, você tem que fechar o olho. Ah, tá. Aí fecha. Aí daqui a pouco começa assim, mexe no pescoço, mexe não sei o quê, mexe não sei o quê. Aí começa a olhar pro teto. É assim, as primeiras aulas da pessoa mega ansiosa é assim, mas é assim, até os alunos antigos já identificam. Mas não dá, a pessoa indo com uma certa, né, constância, 1 mês, acabou. 1 mês ou menos, ela já consegue ficar mais confortável. E não é físico. Não é porque, não tenho flexibilidade, não tenho... Não, tudo isso a gente resolve. Não é. A pessoa mentalmente não consegue ficar lá quieta. E assim, 1 mês de prática, você já vê essa diferença. Então assim, a ansiedade, eu sei. A depressão é uma coisa mais difícil, porque eu acho que você tem que ter
uma relação um pouco mais próxima para o aluno realmente chegar a falar, então, principalmente a depressão, né, que as pessoas não falam que tem, que está sofrendo com isso, está tomando remédio, qualquer coisa assim. Então, é muito mais difícil. Não tenho mesmo, mas deve ter Uma É. relação, né? Porque a ansiedade, a gente sabe que é uma bola de neve, vai gerando, gerando até a pessoa entrar num estágio, né? É. Então, se a pessoa já tem a prática do yoga, É, mas para o público de casa já ficou já aí a questão da física e mental, bastante coisa, né? é, Então, a pessoa quer flexibilidade, yoga, força isométrica, yoga, propriocepção, yoga, baixar a ansiedade, foco, yoga. é. Não, e hoje em dia, tipo, putz, cara, o físico, né? Você vai conseguir flexibilidade em várias aulas. Qualquer aula. A gente até brinca, pô, até no circo, sabe? Mas o benefício mental você vai conseguir aqui. Então, assim, foca nessa parte mental porque você vai ter o resto. Sim. No meio da prática, você vai ganhar. Que é o que eu falei, pô, eu tava focada numa coisa, de repente eu vi, nossa, minha mão já tava chegando no meu pé, sabe? Eu tava sem dor na lombar. Então, esse benefício físico, ele vai vir, porque você vai praticar, né? Mas a saúde mental, que hoje em dia é o que manda, porque é ela estando bem, vai estar tudo bem. Com raras exceções. Ah, eu tenho uma lesão porque caí, bati, sei lá. Mas se não, é ela que acaba te trazendo lesões, né? Por meio, sei lá, psicossomático ou não, mas se você não tá bem mentalmente, seu corpo também não vai estar. Uhum. Muito bom. Mas, por exemplo, se eu quiser começar yoga hoje, assim, porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer, eu não faço yoga, mas eu fiz um tempo, até eu te falei, foi uma prática que era um pouco mais forte, assim, e eu ficava arrebentado. E eu ficava com algumas dores, às vezes, no quadril, alguma coisa assim, que eu não sei se é por causa do yoga ou não. Então, pra quem tá assistindo, o cara fala, vou começar a fazer yoga. Quais são os cuidados que eu teria que estar ligado, assim, né, sei lá. Óbvio que o profissional que tá dando yoga, a aula vai ter que, né, ter mais cuidado, mas pra mim, assim, não sei, você tem algum limite de alguma limitação que eu sei que eu tenho, mas às vezes você tá lá, você quer fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Então, isso daí, o principal, tem várias coisas, tá? Pra falar sobre o que você me perguntou, mas o principal, e que serve não só pro yoga, serve pra tudo, é tirar o ego. Perfeito. Então, assim, como no yoga fala muito sobre ego, cabe muito pra gente, mas você transfere pra tudo, tá? Tira o ego. Você chegou, primeira aula sua, tá? Aí você chegou. Primeiro, se você já tira o ego, tudo dá certo. Por quê? Você tirou o ego, você não vai querer fazer mais do que você faz, tá? Você vai fazer o que dá pra fazer, principalmente nas primeiras aulas. Você vai estar atrapalhado, você não vai entender direito como que traz o pé, sabe? Dependendo da prática, a prática fluida, meio que você fica perdidão mesmo. Mas, tirar o ego. 2, fala com o seu professor o que você tem, principalmente quem tem lesão, porque eu sou inteira lesionada. Então, mesmo eu chegando numa prática de yoga ou de outra coisa que eu domino, eu falo pro cara, o professor, pro coach e tal, deixa eu te explicar, tenho 3 cirurgias no joelho, tenho tendinopatia não sei o que, tenho não sei o que rompido, não sei o que, nanana, então... Ou para avisar para ele saber, e ele precisar modificar, se ele achar que tem que modificar, ou para justificar alguma coisa que eu sei que eu não posso fazer, para não parecer que assim, não quero fazer, eu vou fazer o que eu quero. Não. Então, eu acho que você respeitar o seu limite, identificar o seu limite, que está dentro de consciência corporal, não colocar o seu ego nisso, já é, mais de 50%. E aí depende do profissional, de ser um bom profissional. Que eu falo, um bom profissional não é aquele que vai fazer exatamente, sabe, aquela cartilha A, B, C, D. Um bom profissional é aquele que vai saber adaptar qualquer coisa que seja. Pode ser um buraco na parede, pode ser 50 alunos numa sala para 10, e pode ser lesionado, uma velhinha que não consegue sentar no chão e que você precisa adaptar na hora. Então, o bom profissional é esse. Então, esse bom profissional, ele vai ter que falar assim, putz, Lucas, você lesionou, rompeu o bíceps, está operado, acabou de te liberarem. Eu vou ter que me ligar e não dar coisa que exige demais, por mais que você tenha sido liberado.
eu vou poupar muita coisa, entendeu? Então, acho que é isso. Tem os dois lados. O praticante tem que prestar atenção em muita coisa, mas o outro lado do profissional também. Acho que o que você falou foi importante. Principal dica pro praticante é ego. Aí o profissional... Na vida, né? Tipo, na musculação, cara. No cross, a gente vê muito isso. Menos peso, lesão- mais técnica. A lesão da galera, maioria, não vem por causa do gesto técnico, por causa da modalidade, vem pelo ego. Fez o que não era pra fazer. E geralmente porque o professor falou, não faz. Aí fala, não, mas acho que dá. Não deu. Nossa, total, isso aí. Isso é batata. Você acha que 95%, se fizer uma conta, vai achar que 95% das lesões é por causa disso mesmo. Não, é a galera, quem ouvir isso e tiver alguma lesão, também tira o seu ego, ao invés de ficar puto e falar, não, nada a ver, porque eu faço, a minha lesão tem uma justificativa. Tira esse ego. E olha pra você e vê lá atrás, tipo assim, será? Será que essa minha lesão não foi porque eu passei um pouquinho X, entendeu? E geralmente é. É que a gente não quer falar que é, entendeu? Sim. Quer dar justificativa, jogar a culpa pro outro, pro terceiro, pro professor, pro peso, pro sei lá. Faz um trabalhinho de integridade aí, assume um pouquinho de responsabilidade. É isso. E você vai achar exatamente por que você se lesionou. Vai. Uma coisa disso. Eu falava uma coisa na sala, que era o seguinte. Eu dava uma postura X. Uhum. Geralmente as posturas difíceis. Mas assim, difíceis que dá pra fazer, mas requer uma força, requer um pouquinho mais. Aí eu falava, tem 20 pessoas. Falava, ó, então vocês vão fazer postura X. Aí a pessoa, assim, tinha gente que não fazia e vinha me justificar o porquê não fazia, né? Uhum. E aí eu chegava e falava, para. Seguinte, eu não preciso da justificativa. Eu, professora, se essa justificativa sua for plausível, ok. Eu dou uma opção. Ó, ao invés de fazer a parada de mão, vocês vão deitar e fazer uma torção, tá? Então é isso. Se você precisar, você faz. Você não precisa justificar pra mim. Não é pra mim. Eu não quero saber. Assim, eu não quero saber num jeito bom. A prática é sua, o corpo é seu. Uhum. Se essa desculpa que você quer me falar couber realmente, for verdadeira pra você, só faz a torção. Ninguém fazia. Entendeu? Todo mundo fazia parada de mão, Entendi. Animal. né? Sério. Sim, pelas suas vivências, né? Vamos lá que passaram-se inúmeros alunos e continuam passando em suas mãos. A galera da maromba chegando lá. Eu nunca fui, que eu ainda vou. Então chega lá para fazer uma aula de yoga e fala, é fácil. Passa pro público de casa como é que funciona. Adoro. Porque rola, né? E assim, a galera da maromba, quando ia, era porque alguém convidava. Ou eu convidava, A galera é mais resistente, né? mais resistente. Aí uma hora, e assim, mais resistente e tem dificuldade de flexibilidade. Então eles tinham medo da flexibilidade. Então eu falava assim, não, eu dou uma aula de força, fica tranquilo. Não vou dar flexibilidade, vou fazer força. Aí eles iam. Suava, pingava, falava, meu Deus do céu, nunca fiz um negócio tão difícil. Porque são forças diferentes, né? Sim. E aí tinha a magrinha, tá lá vocês, grandes, suando no tapete uma flexão de tríceps, e aquela magrinha de 50 quilos, suave, fazendo tudo, bem. Praticante, óbvio, mais tempo, mas fazendo bem. E é legal, porque assim, todas as experiências que eu tive com a galera da maromba foram boas, porque desmistificou, né? Então, é legal porque a galera, todos eles, todos os que ficavam, não vou, né, não sei o quê, ia e falava depois, porra, achei que era diferente, pô, muito legal, nossa, sofri, fiz força, e no outro dia falava assim, cara, eu tô com um tríceps doendo, faço um tríceps laserando a polia e tô zoado de fazer flexão de tríceps aqui. E até bom que você falou isso daí, para a questão de melhorar lesões, alongamento. Até porque a gente teve aqui o convidado, né, que foi o Marcos Ferrari, que é do Strongman. E aí ele pegou e falou, eu tive que fazer balé, porque eu sou do levantamento de peso, né? Então, Ele migrou pro bodybuilding. Ele migrou pro bodybuilding, né? E aí ele falou, eu não tinha flexibilidade alguma. Então o balé beneficiou ele. Uhum. Quem não quiser ir pro balé,
pode ir pro yoga, né? Que vai se beneficiar dessa questão, dessa questão de alongamento, conhecer mais o corpo, consciência corporal, flexibilidade. Total. Tenho muitos alunos atletas, assim, eu vou falar que passa da metade dos meus alunos, não só de personal, mas os de sala que eu dava na companhia, a metade era atleta. Legal. De Tem muita atleta Várias. de jiu-jitsu, eu vejo. muito de lutas, porque, Complementa, né? cara, não, o cara, assim, que sei lá, o cara que faz um jiu-jitsu, porque a maioria era do Gil, tá? O que ele precisa? Lógico, força técnica, mas e a flexibilidade, sabe? Ele não pode ser um cara travado. Nossa, não pode mesmo. Pelo esporte dele, ele não pode, entendeu? Ou ele tem que compensar isso sendo absurdamente forte, o que não é o melhor jeito de se tratar. Então, tinha muito atleta de jiu-jitsu, homem, que melhorou, que inclusive eles chegavam gigantes. Eu falava para colocar a mão para trás, não conseguia encostar uma mão na outra, nas costas, nem cotovelo flexionado. Passado um tempo, eles acharam meio termo de massa muscular pro esporte, tá? Uma massa muscular menor, mas um corpo mais flexível e um aproveitamento melhor no esporte. O cara fica muito mais eficiente. Muito mais eficiente, entendeu? Então tinha muita gente de lutas, muita gente de corrida, que a galera também é bem estragada, não faz trabalho específico, não faz trabalho de flexibilidade, não faz trabalho de fortalecimento de musculatura, de estabilização, de propriocepção. Então ali vira um complemento que acaba tirando ou minimizando muita lesão do esporte dele mesmo. Tá, o Pilates, vamos fazer uma correlação, né, entre o Pilates e o Yoga. Tem a ver a questão do Yoga também beneficiar a questão simétrica do corpo? Tipo, olha, você vai fazer agora com a perna direita, esse movimento mais isométrico, agora eu vou transferir para o lado esquerdo. Tem essa coisa de simetria, porque você está alongando, então o seu corpo ele vai ficar mais com desenho, mais proporcional. Tem essas questões, porque a gente sabe que o Pilates tem aquela questão postural, peitoral mais alinhado, a pessoa, conforme ela vai andando, a gente consegue enxergar um movimento mais higiênico, um corpo mais higiênico, que a gente fala na educação física, né, que a gente a questão postural e higiênica. Acontece isso no yoga? O foco não é corpo, tá? Claro. Yoga. Você não faz nada visando a parte estética. Você tem consequências da prática. Simetria é uma delas, tá? Porque tudo que a gente faz com a direita, você faz com a esquerda na mesma intensidade, né? E quando não faz, ou não é quando não faz, identifica o seu lado mais forte, o seu lado mais flexível, o seu lado tal, e tenta trabalhar um pouco melhor o lado fraco para igualar, né? Então, dentro da maioria das práticas, mas, por exemplo, essa linha Iyengar, ela preza muito por simetria e alinhamentos, muito. Então, você acaba ficando um corpo simétrico porque o que faz de um lado faz de outro, né? Ao longo da sua vida, né, dentro da modalidade, você vai tendo um padrão que dentro do yoga é aquele padrão mais longilíneo, né? Que não é regra, tá? Porque você pode ter praticante ou professor, com tudo quanto é corpo, sabe? O lado físico não importa muito. Existem, eu não vou nem falar limitações, mas existem adaptações que você precisa fazer dependendo do seu tipo de corpo. Tem postura que exige certo tipo de corpo, né? E que você provavelmente nunca vai fazer por causa do seu tipo de corpo, sua proporção, tá? Pessoas com braço mais longo, perna mais longa, braço mais longo, provavelmente tem perna mais longa, tronco curto. Posturas que você se abraça é mais fácil. Abraça uma perna numa torção, porque você tem mais braço. Pessoa que tem menos, ou homens tem mais musculatura, mais bíceps, é muito mais difícil, entendeu? Mesmo tirando toda essa parte muscular, pelo tamanho de membros, tem postura que não vai. Não vai. E ok, você vai fazer uma adaptação dela. Sim, no começo você falou da questão do triatlon, né? Que te beneficiou na questão da dor na lombar. E aí depois a gente começou a acompanhar e ver que você já vem agora, de uns anos pra cá, praticando o CrossFit.
Te ajudou também a questão do yoga? Ajudou bem. A transição, na verdade, foi mais fácil por causa do tipo de prática que é o yoga, por consciência corporal, muita coisa isométrica. Então, no CrossFit, uma dos pilares, você usa ginásticos. Então, a transferência do yoga para os movimentos ginásticos é muito mais fácil, né? Eu já fazia uma parada de mão, por exemplo, tá? Dentro do yoga. E lá no CrossFit a gente usa muito parada de mão em vários momentos, né? N variações. Então, ajuda bastante, ajuda muito da consciência corporal, muito. Uma coisa que não aparece tanto, mas a gente que é da área sabe, me ajudou muito por ter trabalhado musculatura de estabilização. Estabilizadores de ombro, estabilizadores de quadril, que você acaba trabalhando muito no yoga. A gente trabalha muito musculatura profunda, né? Então, eu cheguei no CrossFit e eu já tinha essa musculatura. Eu vim da natação, vim do handball, né? Acabei trabalhando muito com o ombro e tal. Mas o yoga é bem específico com isso. Então, eu cheguei para um CrossFit com essa base muito boa, né? Que uma das causas lá de lesão é não ter essa musculatura profunda, estabilizadora, bem trabalhada e começar a subir muita carga. E aí a articulação não aguenta, né? E no cross, você competiu no CrossFit? Chegou a fazer? Competi esse ano que eu tô meio parada. Mas competi, né? Vida toda competindo, cara, não tem como. Então desde o handball até. Eu só fui mudando de esporte. Então é aquela coisa. Não consegue nem entrar pra brincar, né? Tem que Não, sempre eu tô competir. competindo. Eu gosto, né, de competição. Então eu entrei pro CrossFit, tipo, assim, amigos que me carregaram dentro da companhia mesmo, né? A Companhia Atlética da Kansas, que tem um box, o Águia. Então, uns amigos treinavam lá e ficavam, pô, vai, que, meu, vai ser legal, tal, não sei o quê. Aí eu fui, gostei. Isso foi, assim, meio de 2016. Foi quando eu comecei. E aí, Se apaixonou. larguei. Não conseguia mais nadar. Não conseguia não, né? Trabalhar 2 esportes competitivos ao mesmo tempo não tem como. Então, eu larguei a natação, fui largando, até que eu larguei e fiquei só com CrossFit. Simone Muraia, vamos falar agora da questão da pandemia, né? Um momento que você viveu, né? Uma transição também, uma mudança da questão das aulas presenciais e aí a gente entrou nas aulas virtuais. Como é que foi essa questão de você aprimorar, né, as aulas presenciais e fazer videoaulas para as pessoas? Como é que foi essa história? Então, essa história é bem legal, né? Eu acho que todo mundo que passou por isso, assim, em várias áreas, tem histórias legais, assim, diferentes. Então, a minha, a gente vinha, né, com vida normal, até, se não me engano, 18, 19 de março, né? E eu lembro que nessa última semana já tinham falado, ó, vai parar, tá? E aí, conversando com os alunos, dentro das aulas, o pessoal falou, pô, e se fizer uma aula, né, uma live, né, no Instagram e tal? Eu falei, faço, né? Porque na nossa cabeça a gente ia ficar lá nossos 15 dias parados. Então eu falei pra galera assim, ó, eu faço uma live por dia, uma aula por dia, 9 da manhã. Meu Instagram é aberto, então só entrar 9 da manhã e foi, né? Eu acho que as primeiras eu fazia live e subia o vídeo, não lembro, acho que subia pro feed. Nisso, eu comecei, acho que já na sexta-feira, né? Acho que a gente fechou numa quinta, na sexta eu já fiz a aula. Eu fazia meditação de sábado, isso foi 19 de março de 2020, né? A pandemia continuou por muito tempo e eu continuei dando aula todos os dias, uma live aberta para quem quer que fosse, e isso foi crescendo, né? Teve até uma divulgação legal, acho que foi no Bom Dia São Paulo, falando sobre as pessoas, o que algumas pessoas estavam fazendo para ajudar a vida de outras pessoas, né? E isso foi muito legal, porque eu tive um feedback disso. Então mostrou assim, uma série de pessoas que estavam fazendo, como eu
que eu estava dando uma aula de graça aberta para quem quiser fazer. E eu tive uns feedbacks muito legais, assim, de gente que fala assim, tô depressiva, tô em casa sozinha, eu espero essa hora do dia para fazer essa aula. Assim, não só por esperar e fazer alguma coisa, mas o yoga especificamente, que dá essa acalmada na ansiedade e tudo mais. Então, assim, eu tive muitos relatos, eu lembro das pessoas falando, eu inclusive, parênteses nessa história, esses dias eu estava treinando, eu estava correndo lá no Alfredo Volpi, no parque, e eu corri e tal, tava eu e meu namorado correndo, quando a gente parou no carro, assim, ficamos lá para ir embora, passou uma mulher com um cachorro, falou, Simone Murai, aí eu olhei e falei, oi, não conhecia, né? Eu falei, oi, tudo bem? Tudo, tá? Ela falou, você não me conhece. Eu fazia suas lives na pandemia, uma indicação de uma pessoa que, assim, é indicação de uma pessoa que um amigo indicou, tá? A terceira indicação. Nossa, eu fiz sua aula, tal, que legal. Eu passei o ano inteiro fazendo, me ajudou muito, papapá. E agradeceu super, falou assim, nossa, assim, me ajudou na pandemia, eu continuei fazendo yoga e foi muito bom, obrigado e tal. Assim, sabe? Não, muito legal. Então, assim, não conheço a pessoa, eu não lembro, né, dela, nas lives tinham mais de 100 pessoas, então, e assim, você meio que, nessa fase, você impactou a vida de algumas pessoas positivamente e que você não necessariamente precisa nem saber, né, assim, é legal saber, mas assim, não importa, né, você faz porque você quer fazer e tudo certo, que tem uma ligação com o lance de não ser paga, né, eu expliquei toda essa história porque eu comecei falando que eu ia fazer a live e eu ia fazer, só que, né, passou 15 dias, 20 dias, um mês e tal, e ninguém trabalhava, tal, a gente era CLT na companhia, então teve os pagamentos, foi ótimo isso, né, ajudou super, mas reduziu o seu ganho, né, e aí os alunos ficaram preocupados com isso, e eles começaram falando assim, principalmente os que eu já conhecia, os mais próximos, falando assim, oi, será que você não tem que cobrar, né? Porque, assim, segundo mês, eu acho já. Eu falei, não vou cobrar. Eu falei que eu não ia cobrar, não vou cobrar. E, assim, foi sugestão de um grupo, assim, de alunos, né? Sabe aquele brainstorm de e se fizer isso, e se fizer aquilo e tal? Até que chegou num formato que eu achei aceitável, que é doação. Então, eu, assim, conversando com alguns próximos e não querendo fugir daquilo que eu me propus a fazer, a gente chegou num ponto que eu falei assim, gente, é o seguinte, quem quiser fazer doação, contei toda essa história, é uma história que é aberta, todo mundo que participou na época sabe disso, eu deixei aberto, eu acho que inclusive tem, no meu feed desse ano, tem post falando sobre isso. Falei, ó, quem quiser fazer doação, pode fazer, né, agradeço, não precisa me enviar comprovante, eu não preciso saber, eu não quero, assim, né, não é uma exigência. Quem não puder, cara, também fica tranquilo, porque a intenção não é essa, não é cobrar. E aí foi muito legal, porque assim, foi um ganha-ganha de todos os lados, real, sabe? Eu ganhei bem, né? Agradeço assim os alunos, eu acho que tudo é uma troca, né? Você tem resultado em cima de algumas coisas que você faz sem ter um fim, mas no final você recebe em troca, né, o benefício. Então, assim, eu recebi bem, fiquei bem esse ano da pandemia, graças a essas aulas. Eu tive alunos que, assim, e foi muito legal. Eu não sei se é o yoga que movimenta dessa forma, porque as pessoas têm outro entendimento, né? Mas, assim, eu tive alunos com mais grana, com mais poder aquisitivo, e, assim, fez depósito que você olhava e falava assim, cara, ó, Reinaldo, putz, você depositou tanto, não precisa depositar mês que vem. Ele falou, cara, não, isso não faz diferença para mim, mas para você vai fazer. Então, me depositou um valor, assim, super alto, mas na outra ponta, eu tive gente que depositou R$ 20, falou assim, eu não consigo, eu conheço as pessoas que se manifestaram, não consigo, eu tô tendo que pagar isso, aquilo, não sei o que, nananana, e assim, eu consigo te dar 20. E aí eu falo, cara, não precisa dar. Não, eu quero dar. E deu. E eu tive gente que não conseguia pagar e chegava para mim e falava assim, ó,
não tô conseguindo te pagar, porque eu perdi meu emprego, eu tô tendo que tirar dinheiro, não sei o quê, papapá, manter, várias histórias, tá? E eu falo, não precisa, assim, não, fica tranquilo, não pode continuar fazendo, óbvio e tal. E a pessoa falava assim, eu não tenho dinheiro, mas eu te pago com o meu serviço, assim, então eu tive alunos que, designer, você não quer fazer um logo, você não precisa ajustar a plataforma, você quer que eu link, sabe? E teve um monte de gente que se ofereceu, né? E foi muito legal. E assim, mesmo os que eu, assim, no meio de, sei lá, 100, 200 pessoas, por exemplo, eu lembro de alguns de cabeça e tem aquele miolo gigante assim que eu nem sei o que fez. Não sei se pagou, se não pagou, se fez, se... E tudo bem, entendeu? E rodou bem para todo mundo. Então, isso tudo foi muito legal. A partir daí, aliás, antes de falar no que isso virou, tem um parênteses disso tudo, que é uma coisa que eu acredito muito, que eu já tinha falado isso com vocês, que assim, tem um negócio no yoga que chama Karma Yoga, né? Que é... A tradução seria yoga, que seria um jeito de viver, tá? Não necessariamente uma prática. Yoga da ação desinteressada, que é basicamente você fazer o que você quer fazer, o que você tem que fazer, sem esperar nada em troca, né? Então, se você... Eu já falei de um exemplo, eu falo muito desse exemplo para os alunos, na aula, eu falo isso até para amigos, né? Quando surge a oportunidade, que é um jeito que você... Quando você ouve essa história, você começa a pensar diferente sobre algumas coisas. Sobre esse lance de você dar alguma coisa para o outro, seja lá o que for, sem interesse, a gente tem vários níveis, tem vários jeitos. Então, esse jeito, eu dar a aula, foi um jeito, né? Eu dou a aula e ok, porque eu acho legal. Eu tive benefício, não financeiro, sabe? Me fez ficar focada, me fez trabalhar, estudar mais, eu tenho um compromisso, né? Mentalmente isso é bom, né? E, enfim, mas a história é assim, isso também veio desse meu professor, que ele contava muito essa história. Eu tô conversando com você, Reinaldo, aí você fala assim pra mim, putz, queria tanto uma caneca, não tenho caneca, não tenho caneca. Aí eu pego e te dou uma caneca, tá? Ó, Reinaldo, comprei pra você, de presente. Beleza. A partir desse fato, tem alguns desdobramentos, tá? Normalmente, o que as pessoas esperam? Que você use. Agradeça, use e tal. Que eu chegue na sua casa e você, olha, eu tô usando a caneca e tal, não sei o que, nananã. Mas o que pode acontecer? Ele pode não gostar, ele pode jogar fora, ele pode dar para outra pessoa, ele pode usar para outra coisa e tal. Então aí, eu chego lá na sua casa e eu vejo a caneca, tipo, com uma planta no chão da garagem, assim. Você colocou uma planta lá, sei lá, qualquer pessoa normal, sem esse entendimento, pré-entendimento, ia falar assim, pô, Reinaldo, você falou que você não tinha caneca tal, eu te dei e você colocou terra e largou lá na garagem. Aí, o ponto todo dessa história é o seguinte, eu dei. O que você vai fazer não importa mais pra mim. Porque eu dei. Não esperando. Eu não posso esperar que ele assim, ele vai amar a caneca, ele vai andar pra cima e pra baixo com essa caneca e mostrar pra todo mundo que eu que dei. Já entra o ego querendo alguma coisa em cima do presente que eu dei, em cima da ação que eu fiz. E não, eu só tenho que falar assim, se eu dei de coração porque eu queria dar essa caneca, pra mim já tá bom. O que ele vai fazer diz respeito a ele. E aí, de repente, ele colocou naquela plantinha lá, naquela terra, porque o vaso que estava na casa dele caiu, a planta ia morrer, ele falou, putz, tem essa caneca, colocou. E, cara, tudo certo, porque resolveu o problema dele, resolveu o problema da planta, e ok. E dá tudo certo. Então, esse lance a gente tem que meio que aprender. Aprender não, né? Viver um pouco mais assim de, se você quer fazer, você faz porque você realmente quer fazer. Não fica cobrando, não fica exigindo que a pessoa reaja do jeito que você quer que ela, sabe, que você espera. Expectativa gera frustração, tá? Então, assim, faz porque você quer fazer. Ponto, né? Aliás, isso é uma coisa bem importante, assim. Eu acho que para quem nunca ouviu isso, se começar a prestar atenção e agir desse jeito, vai ver como vive melhor. Vai viver melhor, né?
você não esperar e tudo que você fizer vai dar certo, né? Enfim, dentro dessa ação desinteressada, você tem os retornos, de qualquer forma. Então, depois de todo esse ano da pandemia, eu passei o ano inteiro dando essas aulas, e aí lá no final, tudo meio que voltou, né? Acho que em agosto começou a abrir, né? Acho que a companhia mesmo abriu em agosto, setembro e tal. E aí, eu resolvi colocar isso num perfil fechado. Migrei para um perfil fechado do Instagram, pago uma mensalidade que é super baixa até hoje, e desse Instagram, né? Porque eu continuei fazendo live fechado pra galera que queria continuar, e eu subia o vídeo, tem mais de 300 vídeos nesse Instagram fechado. Daí eu passei para uma plataforma, né, que é a Hotmart, que hospeda meu conteúdo e continua com a assinatura. Então hoje, se você quer fazer uma aula, e também na Hotmart hoje, eu continuo com esse perfil, então o Rei vai chegar, vai fazer assim, quero fazer a assinatura das suas aulas. Eu vou te dar o acesso do Instagram, que tem 300 aulas lá, entre meditação, um monte de coisa, mais essa plataforma, que entram 2 aulas por semana, tá? Com temas variados, né? E você tem um feedback melhor, né? Vocês conseguem conversar comigo e falar, ó, tive dificuldade com tal coisa, me ajuda e tal. Então, hoje, dessa ação toda que eu fiz lá no começo, hoje resultou nessas aulas, que hoje não são mais ao vivo, não são lives, né? Que você perde muita qualidade, né? Com aulas ao vivo. Então, hoje elas são gravadas e sobem para essa plataforma e as pessoas conseguem fazer a assinatura desse produto. E lá na assinatura, eu tendo acesso, as pessoas tendo acesso, funciona como? Tem níveis, iniciante, intermediário, avançado. Qual a dica que você deixa para o público de casa? Podem se inscrever, parte de qual faixa etária? Não, pode ser, por favor, gente, se inscreve. O link para assinatura tá na minha bio, no meu Instagram, tá? É @simurai7. Qualquer coisa, manda direct, também tem alguma dúvida, ou tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui nesse podcast, pode me mandar também que eu ajudo, eu respondo, tá? Não tem nível, as aulas estão corridas, São livres, tá? Tem um né? produto que eu vou lançar em breve, que é um pack de aulas iniciantes, iniciante, sabe assim, nunca fiz e eu não tenho ideia. São mais ou menos 10 aulas nesse pacote, tá? E aí, provavelmente uns derivados aí mais pra frente de aulas específicas, sabe assim, aulas de invertidas, né? São aulas um pouco mais específicas, mas essa aula recorrente tá rolando lá, né? E o pessoal que nunca fez, fica tranquilo, dá para entrar e dá para você pegar as primeiras aulas, né? Não precisa seguir com a aula dessa semana. E principalmente para quem tem interesse e não me conhece, as aulas são bem didáticas, assim, eu explico muito, mesmo para a galera que tá lá fazendo aula comigo há 5 anos, 10 anos, eu explico passo a passo a postura, o ajuste e tal. Então, quem nunca fez consegue pegar e acompanhar, tá? As aulas não são mirabolantes, tá? Não dou parada de mão, porque eu tô remota, né? Então, eu não consigo ver. Tem algumas práticas, algumas posturas um pouco mais complexas que eu prefiro não trabalhar no online, não para um grupo aberto, né? Um grupo não selecionado. Mas é isso. Então já sabe, hein? Público de casa, ó. Jovem, adolescente, pessoal mais velho, idosos, podem chegar lá. Só acessar o Instagram da Simone Murai, clicar lá na bio e, ó, fazer a assinatura e começar a prática do yoga aí. Mas o legal que você levantou essa questão, sim, é que a live, né? Eu até falei do virtual, não, mas é o mundo virtual, mas é a live, né? A live, ela ainda tem um poder da energia, né? Que é o ao vivo ali, a pessoa tá conectada, você tá falando com as pessoas. Então, nessa questão da pandemia, era o aconchego, né? Era o aconchego, era você dentro da casa da pessoa naquele momento. Então, a pessoa já acordava e falava, era 7 horas da manhã, né? 9. Acordei, Tinha por que acordar cedo, né? 9 horas da manhã, acordei, pô, cadê? A Simone agora vai aparecer aqui. Então, era a hora que você estava entrando na casa das pessoas. Então, você fez parte da família
ou daquele momento daquela pessoa durante o dia. né? É Não, bem bacana. e sabe o que é legal disso? Assim, eu entrava, o esqueminha era assim, eu chegava, abria a live, assim, meu tapete estava lá atrás, eu vinha aqui pra frente da câmera, do celular, né? Sentava lá no bloquinho e ficava de frente, aqui tipo 3x4. E aí, gente, bom, vamos lá, vamos começar a aula, 9. Aí começava a entrar a galera. E os comentários, chat rolando. E aí o pessoal começava a entrar, aí um entrava, começava a falar com o outro. Nossa, Lucas, você tá aí? Tô, pô, você vai fazer hoje? Vou, não sei o quê. Não. Dessas conversas, sério, eu acho que eu ficava uns 10 minutos nesse início, só conversando com a galera. Que foi muito legal. E isso também é outro feedback que a galera me passou. Que foi muito legal essa conversa, porque você tava lá com um monte de gente. E o pessoal falava besteira, brincava com uma pessoa que nem conhecia. E que, assim, dali teve amigos meus, assim, que não eram amigos entre eles, mas viraram porque, por meio disso daqui, começaram a ficar brincando, conversando lá entre eles, acabaram virando amigos indiretamente. Então, esse comecinho foi muito legal, porque entrava, eles interagiam, porque quem tá com família em casa, né? Eu moro sozinha, né? Agora não mais, mas eu morava sozinha. Então, tô lá sozinha, com muita gente. Então, a pessoa tá lá sozinha, sem falar com ninguém. Sim. E aí, aquela hora, ela entrava e ficava lá conversando com a galera, conversando, tipo, por exemplo, companhia, tinha metade dos alunos da companhia lá. Sabe? Ah, e aí, você tá bem? Não, eu tô bem, tá lá, não sei o quê. Então, foi bem legal, porque criou essa interação, né? Num momento que eu lembro muito dos 2, 3 primeiros meses, que foram bem mais pesados. Então, foi muito legal pra galera. A galera falava assim, eu ficava esperando pra ficar conversando lá, pra ver as pessoas. Eu fiz live, que eu convidava uma pessoa, e aí a tela tava duplicada, então eu fazia, o Rei fazia ali, e aí a galera começava a interagir também com ele, então assim, a galera que conhece ele entrava pra ver. Eu fiz isso com o pessoal do CrossFit, né, que eu treinava, que eu continuo treinando lá da Madoc. Então assim, foram alguns alunos, o dono fez comigo, então o pessoal todo da Madoc entrou e ficava lá. Então foi legal, foi assim, pra dar uma movimentada naqueles dias meio pesados, né? Bem bacana. Você fez alguma campanha com alguma empresa, assim? Fiz, putz, eu sempre tô com alguma coisa, com alguma empresa. Então, nessa época mesmo, eu dei muita aula para track and field, de yoga, nesse mesmo esquema, nesse mesmo formato. Eu tava até, acho que fiz algumas coisas com a ASICS, né? Muita coisa de yoga, que também foi bem legal linkar o yoga com os corredores, né? Então, as empresas que têm um pouco mais... Essa visão mais, não falo conservadora, mas focando a questão do benefício, da saúde e da interação multidisciplinar, né? Então, algo que é um esporte mais dinâmico, vamos dizer, de rua, solto, com algo mais, né, interno, né, para você, né? Trabalhando corpo e mente naquele momento de conexão ali, de você explorar mais. Isso daí eu fiz, assim, nesse último ano passado, fiz bastante coisa, assim, ASICS, Centauro, TikTok, desde coisa com funcionários, que é outro perfil, que é muito legal, muito legal. Assim, eu gosto muito desse trabalho com as pessoas que caem de paraquedas. Tipo assim, puta, a empresa me fez vir aqui, e no final eles vêm trocar ideia e falam assim, nossa, não tinha ideia, meu, que legal, tal, pá. Até, por exemplo, a ASICS, a Centauro, que fez ações específicas com corredores, né? Uns projetos que eles têm. E que, pô, gente assim, corredor, blogueiros e tudo mais, que estão super na área esportiva e nunca fizeram e começaram a fazer, falou, nossa, vou colocar isso na minha prática, porque eu tava com uma dor aqui no glúteo e tal, aí você deu uma prática aqui, não sei o quê, e melhorou um pouquinho só esse pouco que eu fiz. Ou assim, nossa, você deu uma respiração que eu nunca tinha feito, me senti bem. Então, e com pessoas que não são leigas, né? Então, foi bem legal essas ações assim, em conjunta com empresas, principalmente ligando com um esporte específico. É muito legal fazer, gosto. Muito bacana. Lucas, tem mais alguma coisa aqui para querida Simone Murai? Não. Eu queria te agradecer, na verdade, você ter vindo.
Eu gostei muito, desse finalzinho que você falou da Karma Yoga. Acho que você até tinha comentado que a gente tem um livro, né? Tem. Tem um livro, cara, que eu perdi não, eu emprestei e não me devolveram. Uma hora Tá. aparece. Uma hora aparece, eu espero. E eu acho que esse livro, eu preciso até procurar, tá? Porque eu queria muito ele de volta, assim. Eu li, óbvio, né? Eu achei ele muito legal, o conceito dele é muito legal, mas eu acho que se você der um Google lá em Karma Yoga, Karma com K, eu acho que deve aparecer alguma coisa falando sobre isso, sobre esse... É um conceito, é uma filosofia, né? Yoga, né? Eu não falei isso agora, mas yoga é filosofia, né? Não é religião, não tem uma ligação, tal. É uma filosofia, é o jeito que você vai viver a sua vida, em todos os pilares. Trabalho, família, relacionamentos e tal. Então, e o Karma Yoga, ele, cara, entra demais. Basicamente, muita coisa que eu falei aqui, se você conseguir colocar na sua vida, você vai ver como você vive melhor. É você. Sim, o mundo continua exatamente igual. Nada mudou. Quem mudou foi você. É o jeito de enxergar, de tratar as coisas, as pessoas e tudo mais. Então, tenta algumas coisas do que eu falei aqui, você vai ver como muda a sua vida, muda seu estado, muda algumas coisas, muda, assim, às vezes você acha que a pessoa com quem você se relaciona mudou, e não, na verdade você mudou, a pessoa continua igual, é você que tratava ou enxergava aquela pessoa de uma outra forma. Então você vai fazer yoga, né? Com certeza. Eu também vou fazer, viu? Eu quero ver, Eu tô devendo. vai ser um videozinho, YouTube agora. Fechou, vou até postar. Rafa, fazer essa aula, hein? Você tá dando aula presencial ainda, sim? Não, mas em grupo não. Não. Não, só personal. Só personal. Personal, A gente saber também, a gente quer saber, né, Lucas? não, personal, mas tem grupos, que também é uma coisa que começou a surgir na pandemia. Em prédios, né? A galera tá treinando, a gente sabe, né? O pessoal migrou muito para trabalhos dentro das academias dos prédios, condomínios, e uma das coisas foi isso. Os grupos começaram a montar grupos para isso. Então, eu dou aula de yoga para grupos de 3, 5, 7 pessoas de um condomínio que resolveram fazer, sai mais barato para eles, óbvio, e é uma mini turma dentro de uns condomínios, que também é uma possibilidade bem boa. Eu acho bem legal. Assim. Legal. Ó, então eu vou deixar aqui a caneca do nosso podcast da Our, um presente. Olha Tá? só. Então vai entrar naquela filosofia que você falou, né, do yoga, que eu tô te passando. A caneca. Se eu chegar lá na sua casa e você plantar alguma coisa lá, o couro vai comer, viu? Eu ainda não estou tão estruturado, não, psicologicamente. A gente vai testar isso daqui. testar, Eu vou fazer de propósito pra ver como é que você vai reagir. Não planta nada por enquanto, não. O cafezinho tá bom, hein? Tá no café da manhã lá e fortalece. Obrigada. Tá? Esse de coração aí, uma lembrancinha do nosso podcast da Our, tá bom? Muito obrigada. É isso aí. Se quer deixar um recado, seus contatos, tá tudo sob controle aí, você que manda, o microfone é seu. Cara, contato, Instagram sempre é o melhor contato, né? @Simurai7. Dúvidas, quer contratar, quer fazer personal, quer tá com dúvida, não quer nada, só tá com dúvida sobre as coisas que eu falei também, pode mandar lá que eu ajudo a esclarecer, tranquilo. E agradecer vocês. Eu gosto de falar um pouquinho, né? Não, adoramos. Nós queremos pessoas assim, que venham pro programa, que chegue aqui e entregue tudo, entendeu? Destrincha a informação, que é informação de qualidade pro público de casa aí. Não. Pra tá aprendendo e tá somando. É isso, eu agradeço pela oportunidade minha como profissional, mas também esclarecer muita coisa que eu acho legal. E de repente isso chega para uma pessoa que estava meio perdida, eu não tinha ideia, e falar, pô, legal, entendi. Me conectei e agora eu vou buscar essa prática. Agora eu vou. É isso aí. Não, Lucas? Ó, e você que ficou até o finalzinho aí, até o último minuto, não esqueça, inscreva-se no canal, clica ali, ó, compartilha pros amigos, parentes, dá um like, deixa seu comentário, fortalece. Também estamos na plataforma do Spotify com força total. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Podcast da Our, Papo Saúde. Valeu, até a próxima.